Pois é, meus amigos, eu quero, conversar com vocês sobre um tema que foi bastante comentado no meados do ano de 2023, e as pessoas querem saber, sobre a questão da concessão do BPC automático, que inclusive é uma bandeira do próprio ministro da Previdência Social, Isso foi porque o INSS, gente, está estudando, digamos assim, implementar a concessão automática do BPC, A possibilidade foi levantada pelo próprio ministro da Previdência Social, Acho que a grande maioria dos nossos amigos deve se lembrar sobre isso, que questionou a necessidade de análise do pedido pelo órgão, apesar do possível beneficiário já estar inscrito no CadÚnico, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O que ele quis dizer, gente? Que em muitas situações quando a pessoa solicita o BPC-Loas, ele é analisado. O INSS faz um cruzamento de dados, faz levantamento sobre a vida desse beneficiário, principalmente da pessoa idosa. Vamos imaginar, tem uma pessoa ali recebendo o Bolsa Família, atende todos os critérios, não tem renda. Por quê, gente? Para receber o Bolsa Família, o critério de renda ainda é muito mais apertado do que o BPC. Hoje, o BPC, a renda familiar chega a R$ 353, podendo chegar a meio salário mínimo, dependendo da situação. Já o Bolsa Família não, é R$ 218 por pessoa, Você pega a renda bruta e soma pelos membros familiares. Se a renda for de até R$ 218, a pessoa tem direito a receber o Bolsa Família. Aí, de repente, esse idoso atende os critérios do Bolsa Família, solicita o BPC-Loas. Aí tem todo aquele critério, tem toda aquela burocracia. O INSS tem que analisar a questão da renda novamente, faz cruzamento de informação, ou seja, faz um monte de exigências para a concessão desse BPC-Loas. Para quê? Esse é o questionamento que eu faço, esse é o questionamento que você aí do outro lado faz, e esse foi o questionamento que o próprio presidente, ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, fez. Se a pessoa já tem todos esses dados no sistema, para que o INSS vai fazer tudo isso novamente? Só para ficar gastando tempo? Ou seja, agora a ideia é que se a pessoa já se enquadrou lá no CadÚnico, está tudo certinho, a pessoa comprovadamente é de baixa renda, o BPC pode ser concedido de maneira automática. A pessoa faz o pedido, o INSS já libera rapidamente, porque a pessoa atende todos os critérios, porque se você atende o critério do Bolsa Família, naturalmente o critério do BPC já está totalmente cumprido, digamos, a pessoa atende todos os requisitos imposto para a concessão do BPC-Loas. Porque para a pessoa idosa, gente, o BPC não existe outro critério a não ser a questão da renda, da miserabilidade, digamos assim, E vários jornais, à época, confirmaram que o INSS já está com um projeto piloto rodando pelo Brasil afora, De vez em quando concede um benefício aqui, concede um benefício ali. A questão é que, pelo jeito, até o momento, gente? Até o momento isso não é regra, O BPC ainda precisa atender os critérios antigos, todos os parâmetros, vocês têm que fazer o pedido, o INSS vai levar um tempo para fazer análise, ou seja, toda essa burocracia. Agora, a gente vai ficar aqui acompanhando, porque eu acho, que até mesmo, vamos ser sinceros, até mesmo essa questão da fila que os beneficiários do BPC estão sofrendo, que se teve algum grupo de pessoas que padeceram com essa fila quilométrica de análise de concessão de benefício, foi o BPC e o auxílio-doença. Todo mundo sabe disso. O auxílio-doença fizeram a teste médio. E o BPC não poderia já fazer a concessão automática do benefício, principalmente para as pessoas idosas, onde não depende da perícia médica? Por exemplo, o deficiente poderia conceder automaticamente, dependendo o grau da situação. A pessoa levasse talvez um laudo médico lá no CRAS e tal, provando a deficiência. Gente, porque o BPC, é concessão pela doença. Porque o que tem acontecido hoje em dia, gente, que eu tenho visto, geralmente, quando a pessoa que está pleiteando o BPC por deficiência, o INSS faz a perícia médica e o médico perito constata se a pessoa tem condição ou não de trabalhar. Gente, não é questão de poder ou não trabalhar, é questão de deficiência.
né? O idoso é questão de miserabilidade, entendeu? O critério de renda, ok. Agora o deficiente é miserabilidade, mas também é questão de deficiência. Vejam só, né? Hoje já tem a lei, por exemplo, que libera que aquela a visão, né, é mono, ai, me esqueci o nome lá, né, que a pessoa só enxerga de um olho, não é verdade? Visão monocular, né? Então, é deficiência. A pessoa que tem, por exemplo, que enxerga só de um olho, ela consegue trabalhar, mas ela tem direito a receber o BPC. Por quê? Porque visão monocular é deficiência. Agora, gente, então não tem porquê, quando vai fazer a perícia médica lá no INSS, o médico avaliar se a pessoa tem ou não condição de trabalhar, né? O que tem que ser analisado é a deficiência. É deficiente? Está no laudo médico que a pessoa é deficiente, tem o CID da doença certinho, não tem por que discutir, né? Tem que conceder o BPC. É isso que está precisando. Por isso que eu acho que o BPC poderia facilitar a concessão, né? Você vai consultar com o seu médico, lá você consulta com o seu ortopedista, por exemplo. O médico viu ali que você tem uma deficiência de nascença, né? Tá lá o CID certinho da doença, tem um problema renal grave, que é o que é considerado deficiência ou não, aí coloca lá nos laudos. Daí o que poderia acontecer? O CRAS enviaria esse laudo para o INSS. O INSS, o médico perito lá, só analisava. Se ele reparasse que o laudo se daria para conceder o benefício, ele poderia conceder. Se ele ficasse na dúvida, como é hoje no auxílio-doença, ele convocaria para uma perícia médica. Seria tão fácil, gente, mas hoje, infelizmente, a burocracia acaba falando mais alto, né? Gente, esse teste piloto aqui, né, da concessão do BPC para pessoa idosa de maneira automática, só pelos dados do CRAS, isso já passou da hora de estar acontecendo. Por exemplo, eu tenho uma tia minha, ela já tentou o BPC, né, através de perícia médica, ela é doente, nunca conseguiu, né? Toda a vida nega o benefício. E ela tem problemas, digamos assim, de cabeça e tal, e é problema sério, digamos assim, né? Eu não vou citar aqui o problema em si, porque eu não estou aqui com o laudo para falar. Mas é problema sério. Nunca já passou por umas 3 perícias do INSS. O INSS nunca concedeu o BPC para ela. Mas, por outro lado, gente, ela não tem outra renda a não ser o Bolsa Família e mora sozinha. Por exemplo, uma pessoa como a minha tia, quando ela chegar aos 65 anos, o benefício poderia ser transformado, o Bolsa Família poderia ser transformado de maneira automática em um BPC Loas, né? É isso que o Carlos Lupe planeja, é isso que o Carlos Lupe quer, só que a gente sabe que não é só ele que manda, existem outras pessoas lá que também, digamos assim, tem poder, né, de vetar isso, como por exemplo o pessoal do Ministério da Fazenda, né, que não quer que o Brasil aumente a dívida, porque se for dessa maneira como o Carlos Lupe quer, querendo ou não, vai aumentar mesmo o número de beneficiários do BPC. Eu às vezes, gente, não entendo para que tanta burocracia por uma coisa, né, que é simplesmente simples de resolver. E aí, gente, o que você acha sobre essa questão do BPC de maneira automática? Você acha que daria certo ou viraria bagunça? Comente aí.